Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de unboxing. Aqui um unboxing da Pavão Branco e eu estou mostrando a caixa nesse vídeo para mostrar para vocês o cuidado que eles embalam os nossos queridinhos decks. Todas as vezes que eu compro na Pavão Branco, sempre vem uma carta de um deck deles, tá? Aqui é o Oráculo, o Tarô dos Anjos. Aqui veio 6 de fogo, vitória, boas notícias estão a caminho, reconhecimento público ou prêmios. Eu recebo! Gente, eles mandam vários plastiquinhos aqui para deixar o deck bem firme na caixa, tá? Aqui é o meu deck. Ó, perceba quanto de coisinha aqui para proteger, para a caixa chegar inteira. Lembrando que eu escolhi o envio pelo correio. E o correio não tem lá muito cuidado com as nossas caixinhas, né? Sai arremessando caixas, e aí danifica a nossa caixinha, e a culpada não é a loja que a gente compra, né? É o próprio correio, que inclusive a gente não paga barato. Então, vamos lá. Bem envolto aqui no plástico bolha. Eu acho um mimo esse papel que eles embrulham, dá até dó, né, de abrir. É muito capricho, gente. Eu acho que a gente tem que mostrar o que é valoroso. Saibam que fui eu que comprei, tá? Não tô fazendo unboxing de nada ganho. É a minha opinião clara, fidedigna aqui. Eu gosto muito da loja da Pavão Branco, eu gosto mesmo. Eu acho que eles viabilizam a parte. O que eu mais gosto na Pavão Branco é que eles viabilizam o nosso acesso a decks difíceis de encontrar, como é o caso deste daqui. Green Moon's Tarot, provavelmente a minha pronúncia está incorreta, de Amy Tarazova. Acredito que seja isso. Gente, esse daqui é um deck estúdio, tem a versão escura dele, que eu tenho também. E eu sou apaixonada na arte desse deck, no trabalho, em tudo. Eu sou apaixonada nesse lindão. Caixinha bem dura, bem resistente. Vem com esse trabalho em folha de ouro, né? Esse trabalho laminado, que dá um efeito muito bonito, não somente na caixa, mas no deck também, vocês vão ver. Abertura aqui de imã. A escrita aqui dentro também, ó. Tem esse reflexo dourado. Livreto, opa! E cartas. Olha que chiqueza no deck, meu Deus. Aqui dentro o cartucho é firme, deixa as cartas bem protegidinhas. Vou tirar essa tesoura daqui. Vamos ao livro. Todo colorido, colocando carta a carta, palavra-chave, afirmação, uma pequena explicação a respeito do arcano. Aqui é uma edição de 2022. E a Pavão Branco me informou que essa edição aqui é uma edição limitada. Eu acredito que a versão preta é uma versão que vai ficar voltando, né? E a Pavão Branco me esclareceu que essa aqui é uma versão limitada. Esse é o verso, lindíssimo, olha, gente. Dá até gosto pegar um deck desse. As cartas, tamanho das cartas. Deixa eu comparar aqui com o Centennial, que é o meu deck Rider-Waite preferido. Eu gosto tanto desse deck aqui, gente, que eu tenho duas versões dele para dar um descanso para os decks, sabe? Eu tenho dois dele. Tamanho das cartas, altura, basicamente a mesma. Tem 1 milímetro, o Sentinel, ele é 1 milímetro mais alto, 1 milímetro mesmo.
E aí, o Dream Moons, ele é um pouquinho mais largo, tá? Ele é um deck um pouquinho mais pesado que os decks convencionais, isso às vezes é um problema para mim, né, eu tenho tendinite, e eu jogo cartas o dia inteiro, então no final do dia, se eu uso só ele, dependendo do jeito que eu embaralho, dói um pouquinho a minha mão, mas isso é uma coisa muito particular para mim, tá? Eu levo em consideração essa questão do peso, mas esse deck é tão lindo, tão maravilhoso, essas bordas, gente, que vale a pena no final do dia tá com a mão dolorida. Olha que lindo! E vamos lá conhecer esse lindão. Se vocês quiserem, eu faço um comparativo desta versão com a versão escura, tá? Particularmente, eu prefiro essa versão. Eu me afinizo mais com decks claros. Quando eu comprei a versão escura, só tinha a versão escura, não tinha essa. E aí eu fiquei um tempo para conseguir comprar ele. Quando eu queria, não tinha, quando tinha, eu não podia. Aí agora consegui finalmente comprar o meu. Vamos lá, carta do louco, como uma mulher. Eu acho lindo as cores utilizadas, porque são cores vivas, fazendo com que seja um deck minimalista, porém profundo. E na verdade aqui ele é profundamente intuitivo. No simples, sem muitos floreios. Eu acho lindo esses detalhes que tem na borda. Esses detalhes não saem, tá? Esse dourado não sai. Não risca, não nada. É lindo demais, gente. Aqui a carta do mago. A sacerdotisa. Ó que coisa mais rica essa imperatriz, gente. E como é um deck minimalista, com fundo claro, e partes importantes da carta num colorido bem vivo, é como se a figura saltasse da carta, sabe? O imperador. E eu gostei que aqui no Imperador tem cachoeira, tem um rio, tem um cenário que, na verdade, a gente vê muito na Imperatriz, né? Sendo que ambos são parte de uma mesma coisa. Eu adorei isso aqui. O Hierofante, como uma mulher, né, que transcendeu e está passando os seus conhecimentos, conhecimentos vividos e, inclusive, conhecimentos e linguagens distintas. Me sinto muito bem representada nessa carta. Os enamorados. O carro. Percebam que nós vamos ter o algarismo romano e o nome na carta, o que facilita, né, para quem está começando. A força. Aqui eu já falo que eu acho que é um bom deck para quem está começando, apesar de ser um deck num custo bem mais elevado, tá? Essas edições estúdio, elas são feitas numa escala menor. Essa escala menor faz com que o deck fique bem mais caro, tá? Porque é caro sim fazer, tá, gente? Eu estava pesquisando fazer o meu oráculo, não é nem tarô, o meu oráculo, e é um custo elevado, precisa ter um investimento alto para fazer em larga escala. Então, muitas são as vezes que o autor opta por não fazer em larga escala, mas acaba caprichando, isso fora do Brasil, tá? Mas acaba caprichando nessas edições que são limitadas com uma qualidade superior. Por que eu estou falando fora do Brasil? Porque aqui no Brasil, impressão de decks em alta qualidade é extremamente difícil de encontrar. Esse material aqui, por exemplo, num deck brasileiro eu nunca vi. E aí não se trata do Brasil não querer investir, é porque não se encontra essa mão de obra aqui. Vale dizer que a China, ela detém a técnica de desenvolver todos os tipos de papéis que a gente conhece. E a mão de obra deles é a mais em conta. A matéria-prima lá é mais em conta. Então, muitos são os decks que são impressos lá. Por exemplo,
uma US Games da vida, que se eu não me engano ela é dos Estados Unidos. Ela não imprime nos Estados Unidos, ela imprime na China, importa para poder vender em grande escala. Então perceba que é um investimento muito alto. Quando é feito um deck estúdio, fora do Brasil, tem um acesso mais fácil a essa qualidade de material, tá? Então eles conseguem. Fica mais caro, que é o caso desse lindão aqui, fica bem mais caro que um deck comum, um deck em larga escala, mas é um bem mais caro que quem aprecia beleza, qualidade, vale a pena, porque é um deck que você vai ter pro resto da vida. O julgamento, eu acho essa carta do sol aqui lindíssima. O mundo. Esse deck ele tem 2 cartas extras, né? Então, self e aqui a flor da vida, que particularmente eu não uso. Às vezes me dá na telha de usar essa daqui, porque aí eu desmembro, na minha concepção, a carta do diabo. Mas enfim, normalmente eu não uso, tá? Eu acho que só tem 1 ou 2 decks que eu uso as cartas extras que vem no deck. Porque eu acho que o tarô, por si só, ele já é completo, tá? As de copas. 2 de copas. Aqui a gente percebe mais ainda o minimalismo, né? Mas com um respeito, uma reverência aos elementos colocados por Pamela Coman no desenho tradicional. 3 de copas. 4 de copas. 5. No deck tradicional, é uma persona que a gente não consegue distinguir se homem, se mulher, né? Eu enxergo muito mais uma persona masculina. Isso tem importância no quesito polaridade da carta, tá? Não tem importância se é homem ou mulher no quesito gênero, mas sim na polaridade da carta. Quem fez meu curso está entendendo bem o que eu tô falando. Aqui já é claro, né, a questão de ser uma mulher. Significa que a autora, ela sabe que aquela persona do deck tradicional é um homem? Não, aqui ela quis colocar a polaridade feminina. Se ela entende da polaridade ou não, eu não sei dizer. Mas aqui ela quis colocar, né? Então é o receber a dor da vida. Mas que ao receber essa dor, se dá as costas a tudo aquilo que foi preservado, a lição a ser aprendida, ao novo caminho. É um momento de pausa mesmo, de luto, onde o nosso olhar está voltado para aquilo que está nos ferindo profundamente, verdadeiramente. 6 de copas. 7. 8 de copas. 9, e eu achei esse 9 lindíssimo. Eu sou apaixonada por esse deck, gente. Tanto é que eu tenho as 2 versões. 10 de copas. Achei esse pajem sensacional. Me dá a sensação de ser uma mulher que está aprendendo a lidar com as suas águas internas. Eu achei magnífico. É a polaridade do pajem em si, e eu achei aqui surreal. Lindo, pontual. Cavaleiro de copas. Rainha belíssima. Rei. O que eu gosto muito nessa carta é que tá respeitando bem, né, a carta tradicional de Pamela. E aqui a gente vê bem nítido as ondas quebrando e esse rei plácido, demonstrando bastante a real personalidade desse rei. Quem fez o meu curso Cartas da Corte do Segredo Revelado tá entendendo o que eu tô falando. Onde ele é sereno dentro das emoções que ele conhece. Sensacional, amei isso aqui. Aqui ele muda um pouquinho, né, o nome das cartas. Então, aqui é o As de Ouros
como estrelas, né? É interessante dizer que tem aqui é fácil a gente entender que é ouros, é super fácil. Se você tem um prato já com deck tradicional, você vai conseguir identificar. Mas no livro também tem, tá? A explicação. 4 de ouros. E olha, aqui, os pés dela estão literalmente acorrentados, né? Tem um mundo aqui, um jardim para ela entender, para ela conhecer, mas ela dá as costas para essa prosperidade abundante e presente na vida, para ficar presa aqui às suas 4 moedas. 5. 6 de ouros. E eu achei aqui providencial que quem está fazendo a divisão de quem recebe, quem não recebe, é uma persona angelical ou elemental, né? Então, não é um julgamento do homem, é um julgamento de algo maior. Achei magnífico. 7. Gostei da questão aqui dela ter uma árvore grande, aqui ela está cuidando, zelando de uma árvore pequenininha. O grande veio do pequeno. E o pequeno precisou ser cuidado. Amei. Eu amo essa carta. Amo, porque representa muito bem a alquimia que precisamos fazer dentro de nós. O cuidado, o esmero, a dedicação, quando a gente vai, por exemplo, fazer um feitiço, não é seguir uma receita pronta, é ir experimentando para entender qual é a nossa receita. E o mesmo se estende para a vida material. Achei fantástico. 9. 10. Pajem de ouros. Cavaleiro. Acho linda essa carta. Gente, não tem uma carta nesse deck que eu não gosto. Rainha lindíssima, toda vaidosa, com piercingzinho no nariz, brincos, adereços. Achei sensacional e pontual. Rei. Vamos agora para o naipe de paus. 2 de paus. 3 de paus. 4. 5. 6. Aqui é gritante a questão não somente da honra, mas a força que uma voz ou uma postura pode adquirir quando em honra. Sensacional. 7. 8. Gosto muito dessa carta. Gostei. 9. 10. Pajem. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui do lado para ficar mais fácil. Pajem. Cavaleiro. Rainha lindíssima, e eu achei lindo a pintura tribal no rosto dela. Rei. Aqui os adereços denotando a vaidade que um rei de paus tem. Acho linda essa pintura que tem no seu trono, ó. Gente, é um deck magnífico. Vamos agora para o naipe de espadas, como cristais. E achei pontual escolher a nomenclatura cristais para espadas, porque os nossos pensamentos precisam ser lapidados, assim como os cristais,
para que a gente possa enxergar o seu verdadeiro brilho, a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro poder. Então, eu achei pontual o nome. A pessoa que fez esse deck sabia o que estava fazendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E olha que interessante, aqui fica bem nítido. Na verdade, eu quero comentar essas duas cartas. Aqui fica bem nítido que o que era turbulento, nebuloso, está indo embora. Um céu aberto está chegando. Já aqui, as nuvens estão envoltas da pessoa, impedindo essa pessoa de enxergar algo além do próprio sofrimento, da própria preocupação. Eu achei pontual. Pajem, cavaleiro, rainha, lindíssima, e aqui ela fazendo a alquimia, né, nas mãos segurando os cristais aqui sem segurar. Sensacional, gente. Rei. Se vocês quiserem, eu faço um comparativo entre essa versão, que é clara, com a versão escura. Coloquem aí nos comentários, eu só vou fazer se vocês comentarem. Mas eu já falo para vocês que eu prefiro essa versão aqui, tá? Prefiro realmente essa versão. Embaralha super bem, gente. Aguenta esse embaralhamento aqui tranquilamente. Embaralha assim também, super tranquilo. A abertura do leque, que não é aquela abertura deslizante, mas faz um leque gostoso de se abrir. Não é aquele deck rápido. Se tentar abrir ele rápido, é capaz ele não fazer esse leque, tá? Mas ele faz, deixa um efeito bonito na mesa, para quem gosta, né? Galera aí que trabalha com canal. E, ó, embaralha maravilhosamente bem. No pouco que embaralhei, já misturou bem. E é isso. Você já conhecia esse lindão? Coloca aí nos comentários. Não esqueça de colaborar aqui com o nosso canal. Curta, comenta, compartilha. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima.